Mas agora, em nosso estúdio, eu estou recebendo a nossa amiga psicóloga, doutora Alexandra Lopes. Lê, seja bem-vinda ao nosso programa. Mais uma vez, vamos conversar, o assunto é sério e é claro que você de casa faz total diferença e importância nessa questão, justamente pelo fato de estarmos atentos ao que está acontecendo. Eu estava compartilhando com o público de casa, Ale, que infelizmente os números de violência doméstica contra a mulher têm aumentado de uma forma pavorosa. E, infelizmente, a gente tem que sempre vir com esse reforço, sempre tem que vir aí com esse bate-papo a respeito deste assunto, principalmente para alertar as pessoas que acabam estando neste relacionamento abusivo e também as pessoas que estão ao redor. Porque muitos falam assim, eu estou vendo, mas em briga de marido e mulher não se mete a colher. Então, como é que a gente consegue resolver ou então ajudar a auxiliar as pessoas que acabam passando por esta situação? E quando a gente fala em violência, não é apenas a física, né? São várias as que acabam cometendo neste caso. Exatamente. Em relação a você está falando de relacionamento tóxico. Sim. E você está falando também de relacionamento abusivo. Existe uma diferença e as pessoas não sabem qual é. Então, assim, a primeira coisa, o relacionamento abusivo, ele não passa por violência física e nem sexual. Uhum. É uma violência mais psicológica, moral e patrimonial. A violência física, ela está presente tanto na relação abusiva quanto na relação tóxica. Só que existe uma grande diferença aí. A violência sexual, a violência patrimonial, a violência psicológica, a violência moral. Então, quando a gente fala do aumento dos casos, isso vem porque já há muito tempo, nos discursos, nas crenças, nas leis, existe uma relação de poder entre gêneros. E isso é uma porta de entrada para que a violência aconteça entre homens e mulheres. Mas válido também dizer que os casos de violência, eles não ocorrem só em casais heterossexuais. Sim. Pode ser homossexuais, enfim. Isso não é uma questão de gênero, tá, Matheus? E quando a gente traz, agora traduzindo até um pouco, de uma forma um pouco mais expressiva, porque às vezes a pessoa esteja passando por isso na casa dela e não está sabendo que está acontecendo isso com ela também. Por exemplo, doutora, como que a gente começa a perceber que o meu companheiro, ou a minha companheira, enfim, está tomando posse de algo que não lhe pertence? Como é que eu consigo notar esta questão, essa entrada desta pessoa? Então, o problema... Sabe por que as pessoas não conseguem, na verdade, definir? Porque a violência psicológica, ela não é caracterizada como uma violência, pelo senso comum, Sim. grave. Uhum. Então, um empurrão, a pessoa... Como é que o agressor justifica? Eu estava nervoso. Não estava nervoso. Isso foi uma violência. Então, começa aí. Mas estudos demonstram o quê? Quando você está numa relação abusiva, tem um ciclo. E isso é muito importante que os telespectadores fiquem alertas, porque começa como? Primeiro, começa com uma relação de poder, então o abusador tenta controlar o comportamento do parceiro, parceira. Então começa a afastar de amigos, de família e entra a parte psicológica. Aí começa com xingamentos, com um assédio mais de cunho moral. Depois disso, aí saiu da rede de tensão, parte para agressão. Aí vem a violência. Chutes, socos, estupro, porque uma relação sexual, mesmo num casamento, quando não é consentida, é considerado um estupro. Sim. E daí entra em lua de mel. Pede desculpa, diz que nunca mais vai fazer. Então esse é um ciclo. E aí você fez aí na sua pergunta, você fez uma colocação de como que a pessoa se livra disso. Justamente por conta desse ciclo é muito difícil, porque normalmente a vítima, ela quer dar uma chance, ela está vulnerável psicologicamente, ela precisa acreditar que aquele relacionamento tem conserto, então ela vai tentando, e é aí que muitas morrem. Ô, Alexandra, seria uma das minhas próximas perguntas, porque muitas pessoas em casa talvez façam este comentário. E é muito errado, meus amigos. Eu, inclusive, até me retrato disso, porque também já fiz algumas colocações como essa de por que a pessoa continua com o companheiro, com a companheira. É mais comum, mais tradicional, talvez mais
notório quando acontece do homem agredir a mulher. E aí vem a pessoa e fala, mas por que você continua com ele? Por que você não sai disso? Não é uma tarefa fácil. Não, não é uma tarefa fácil. Mas já pegando um gancho... Mas também não é impossível, né? Não é impossível. O abusador deixar de ser abusador é quase impossível. Sim. A única forma é terapia. Não tem outra forma, não existe. Agora, quando você está num relacionamento abusivo, muitas vezes um psicólogo ele vai olhar para o histórico familiar, tanto do abusado quanto do abusador. Sim. Porque tem uma identificação aí também, entende? Então, assim, o que é importante a gente dizer quando a gente está falando desse tema? Isso não é um problema exclusivo de classes baixas. Sim. Está presente em todas as classes sociais. Quando existe um uso de droga, que também a droga não é algo presente só numa classe baixa, está presente em todas as classes sociais, tem alguns gatilhos, entende? Então, assim, de uma forma geral, é natural que as pessoas tentem salvar os relacionamentos. Só que, quando você percebe que está indo para essa esfera, né, que ela é escalonada, a agressividade. Ela começa verbal, dali a pouco é um empurrão, dali a pouco é um chute, dali a pouco é um tapa, e ela vai aumentando cada vez mais. Quando você percebe que passou desse limite, o povo diz muito isso, quando acaba o respeito, acaba tudo. Sim. É isso. Então, é difícil, é muito complicado. O que a pessoa deve fazer numa situação como essa? Buscar ajuda. Com familiares. Primeira coisa é se afastar, ficar na casa de um parente próximo, de um amigo, procurar um psicólogo e, em último caso, fazer uma denúncia, tanto na delegacia da mulher quanto 180. Sim, com certeza. Aliás, meus amigos, até queria colocar aqui, por gentileza, Jorge, os contatos, porque você viu, presenciou ou você está passando por esta situação, o governo federal disponibiliza um canal de nível nacional onde você pode sim fazer a denúncia e pode sim fazer com que essa situação acabe de uma vez por todas. É a Central de Atendimento à Mulher, que é o número 180. Agora, Alexandra, eu imagino que dentro do seu consultório tenha passado histórias incríveis de pessoas que passaram por este livramento, que é um livramento, quando você sai de um relacionamento abusivo, acaba sendo um livramento. Como que as mulheres, eu estou citando as mulheres, se você quiser compartilhar também algum depoimento masculino, fique à vontade, mas como que as mulheres vêm para a terapia depois deste relacionamento abusivo, na sua opinião? Elas sempre se perguntam por que eu não terminei antes. Essa frase é clichê na minha clínica. E existem casos, eu atendo casos de homens, né, nessa situação também. Então, homens que passam por relação... acontece também, né, Alexandra? Sim. Não é uma exclusividade. Sim. É lógico. Quando a gente está falando de uma relação abusiva, o homem tem mais força. Claro. Então, normalmente, ela se dá dessa forma assim. Sim. Mas relações tóxicas, principalmente, homem com mulher, mulher com homem. Não tem regra. Agora, o que acontece sempre é que os dois, né, nessa relação, eles sempre têm um histórico. Então, pais abusivos, a Larissa Manoela, por exemplo, Sim. é uma situação, entende? Então, quando você tem um referencial de agressividade dentro da sua casa ou de uma relação tóxica dentro da sua casa, é esse o referencial que normalmente você vai escolher até inconscientemente. Sim. Entende? Então, isso é uma coisa muito mais comum do que a gente pensa, infelizmente. Algo muito também bacana da gente colocar nesse bate-papo para o público de casa é que também nesta situação do relacionamento tóxico, o relacionamento abusivo, desculpa, ele não parte apenas para agressão física, mas a parte psicológica destrói muito. Muitas pessoas até dizem, doutora, que dói muito mais do que a física, né? O psicológico. Sim. Porque você consegue destruir uma pessoa. Sim. Quando você toca no psicológico dela. Então, quando você está numa relação desse tipo, você pode, inclusive, desenvolver transtornos que você nunca teve, né? Como transtornos do pânico, transtornos de ansiedade, depressão, uma depressão maior, e levar até o suicídio, muitas vezes, também. O que vale destacar para o público de casa é que se você está passando, conhece alguém, enfim, já vivenciou e N situações
que envolve a agressão física, verbal, moral, patrimonial e por aí vai, porque são N situações também que podem ser colocadas, é que tudo dá-se um jeito e a gente pode sim resolver esta situação. Eu sempre aponto e coloco a questão do bom diálogo, né, doutora? É fundamental em todos os sentidos, né? Sem dúvida. E eu faço um apelo também, quero aproveitar. Quando você escuta alguma coisa mais acirrada entre vizinhança e tal, denuncie. Sim. Pelo sim, pelo não, faça a denúncia. Diz que 180 e faça a denúncia. Ou 190. Por mais que você já ouviu isso tantas vezes, por mais que você viu depois o casal feliz, entre aspas, novamente, você ouviu, mete sim a colher, pega o telefone, porque estas denúncias, estas ligações, além de serem anônimas, são estritamente sigilosas. Ninguém vai saber que foi você que acabou fazendo essa denúncia. E minha amiga mulher, se você estiver passando por isso, liberte-se o quanto antes. Procure uma ajuda. Dá-se tudo um jeito nessa vida. Procure o seu familiar, procure a pessoa de mais confiança sua, mas liberte-se desta situação. Você vale muito mais do que qualquer outra situação que você possa estar passando, e principalmente de um agressor que não merece você, tá certo? Doutora, acho que a gente colocou tudo aqui para o público de casa, né? Eu acredito que os pontos mais importantes, sim, foram frisados. Essa coisa de não meter a colher é um conceito... Tão arcaico, não? É muito arcaico. Muito, velho. Se as pessoas tivessem a noção do poder que uma ligação dessa tem e que pode salvar uma vida, já estariam fazendo isso há muito tempo. Eu acredito que muitos pensam assim, isso dentro da minha casa não vai acontecer. Tomare mesmo, que nunca aconteça dentro da sua casa. Mas quem já passou por uma situação como essa, ou conviveu com pessoas próximas que passaram por essa situação, pode dizer a situação de pânico, de horror, que é um ambiente desse tipo. Então, sim, se você ouviu qualquer coisa, pelo sim, pelo não, como bem colocou a doutora, denuncie. Faça a sua parte, contribua, porque você pode estar ajudando uma pessoa que, sim, está precisando da sua ajuda. Certo, exatamente, doutora? É isso aí. Fora isso, eu também gostaria de frisar da importância dessas mulheres entenderem que muitas vezes a gente consegue acolhê-las no consultório e entender que elas muitas vezes ficam presas num relacionamento desse por uma questão financeira, por ter filhos. Então, assim, ela vai ter na delegacia da mulher todo o aparato que ela precisa para entrar com uma separação e um divórcio, para legalizar a posse, a guarda dos filhos, para ter pensão alimentícia, e que nenhuma mulher deve se prender por isso, porque nada vale mais a pena do que a vida. Do que a própria vida, com certeza. Disse tudo, doutora Alexandra Lopes, nossa psicóloga graduada, pós-graduada em psicanálise e saúde pelo Instituto de Ensino e Pesquisa Albert Einstein. E se você de casa precisar de mais dicas, mais auxílio, a doutora Alexandra Lopes está sempre à disposição para poder tirar estas questões que você de casa possa ter dúvidas. Sempre um prazer tê-la aqui em nosso programa, doutora. Prazer todo meu. Muito obrigado pela participação e volte ainda esse ano, viu, doutora? Se Deus quiser.